Queridas irmãs, queridos irmãos, vamos prosseguir em nossas reflexões a respeito de uma temática tão importante, aquela que diz respeito aos transtornos de natureza psiquiátrica e de natureza obsessiva. Os especialistas asseveram que existem fatores que nos levam a desequilíbrios mentais, portanto, a transtornos psiquiátricos. E estabelecem que esses fatores são de duas ordens: a ordem endógena ou interna e a ordem exógena ou externa. Estabelecem que a hereditariedade desempenha um papel de alta relevância. Naturalmente, quando o indivíduo reproduz-se, aquele seu descendente tem 30% de probabilidades de ter a mesma problemática. No caso das depressões, quem é filho de alguém depressivo tem 30% de probabilidades de ser depressivo também. Mas se por acaso ambos os genitores possuem um transtorno psiquiátrico, o seu descendente passa a ter 70% de probabilidades de trazer a mesma problemática. Daí a hereditariedade é fundamental para a presença de transtornos de natureza psiquiátrica. Mas o outro fator são as doenças degenerativas. A doença de Parkinson, ou síndrome de Parkinson, o mal de Alzheimer, a tuberculose, a sífilis, a sida. Essas enfermidades infecto-contagiosas criam climas para que hajam desarranjos mentais, hoje chamados transtorno de natureza psiquiátrica, cada uma dessas síndromes. Além desses, que são internos, existem os chamados fatores externos, exógenos, tais sejam o medo de perder o emprego, o medo de perder a saúde, o medo de perder um afeto, o medo de perder valores, o medo da morte, o medo de que alguém querido venha a desencarnar. Esse medo já é uma patologia, já é um transtorno. Ter o medo natural, a expectativa, a incerteza é um fenômeno psicológico. Mas quando nós agasalhamos o medo a respeito de qualquer coisa, logo se nos desenha de maneira muito grave, já se trata de um distúrbio, portanto, de natureza patológica. Freud escreveu um livro no ano de 1900, intitulado Melancolia. Nesse livro, o pai da psicanálise assevera que quando morre uma pessoa nossa, é perfeitamente normal que nós fiquemos tristes, melancólicos, por 3 semanas, 4 semanas. Quando, por acaso, essa melancolia vai além desse período, já se transformou em um transtorno que necessita de tratamento especializado. Porque o próximo passo será a depressão. E a depressão apresenta-se sob 2 aspectos. A depressão unipolar, a tristeza. Há pessoas tristes, melancólicas, sempre tristes. Não é normal. É um transtorno, é um desequilíbrio. Notem que estou evitando a palavra doença. Não é uma doença. Porque os nervos não adoecem. É um transtorno, um desequilíbrio de elementos do cérebro, que são os neurocomunicadores, como irei explicar. Daí, toda vez que uma problemática nossa na área da melancolia, da tristeza, se prolongue por mais de 1 mês, não nos iludamos.
necessitamos de assistência psicológica, psiquiátrica, psicanalítica. Nós, latino-americanos, brasileiros e portugueses, temos horror à psiquiatra. Porque nós temos o atavismo de que só vai a psiquiatra que é maluco, a palavra antiga. Mas nós vamos, por exemplo, ao hepatologista, problema do fígado. Vamos a um cardiologista, um problema do coração. Também vamos a um psiquiatra, um problema do cérebro. Mas sempre achamos que somente buscam psiquiatras os portadores de desequilíbrios mentais. Às vezes, vêm pessoas dialogar comigo. E eu noto que se trata de um problema psicológico. A pessoa tem uma fixação. Eu noto, por exemplo, isso tem muito em Portugal. As mães são donas dos filhos, com exceção. E se apegam demasiadamente. Como se não tivesse marido, como se não tivessem filha. O filho é o seu Deus. Ele arranja uma namorada, porque ele é normal. E ela fica doente. E começa a desejar o mal da namorada dele, da amante, da companheira, da parceira, seja lá quem for. E adoece. Não tem nada a ver com o espírito. É o desequilíbrio afetivo. Aquela mãe não ama este filho, usa-o para esconder os seus conflitos. É uma pessoa insegura, é uma pessoa não amada. Então ela agarra-se a isto como última forma de se realizar. E quer submeter, no caso, o filho, à sua dependência, à sua paixão. Qualquer mulher que dele se acerque é uma inimiga, quando ela poderia conseguir uma filha da mulher que se acerca. Ao invés de fazer da quase futura nora uma inimiga, conquistá-la, transferir a afetividade e aumentar. Ao invés de ficar a afetividade em um, dividi-la para dois. E agora crescer na multiplicação dos seus netos, o prosseguimento. Mas é cultural do nosso povo, do nosso antepassado. Então, muitas dizem assim, meu filho. Eu digo, mas não é seu. Eu digo, não é, porque ele vai morrer. E a senhora não vai controlar. Ah, mas Deus não vai fazer isso comigo. Eu digo, vai sim, senhora. Mesmo que a senhora não queira, imagine, no dia que seu filho tiver 200 anos, quantos a senhora vai ter? Aí eu já morri. Eu digo, então não é seu filho. E muitas vezes eu digo, olha, eu vou sugerir que procure um psicólogo. O psicólogo é um amigo. O ideal seria procurar um psiquiatra. Mas eu não digo de vez, eu digo devagarzinho. Procure um psicólogo. Mas, senhor Divaldo, o senhor acha que eu estou maluca? Eu digo, não, mas vai ficar. Então, antes de ficar, faça o tratamento. Às vezes um amigo, o psicólogo é um amigo. Ele nos dá um conselho, nos dá uma orientação, nos aplica uma terapia fácil, diálogo. Às vezes um medicamento, quando é necessário. E nós nos libertamos de um conflito que nos está infelicitando a vida. E a vida vale pelos momentos bons, não pelas recordações negativas. Nós temos uma fixação em somente registrar o lado negativo da vida. Uma senhora me disse um dia, seu Divaldo, eu nunca fui feliz. Eu olhei para ela, era uma senhora bonita, vistosa. E eu digo assim, mas nunca. A senhora teve namorado? Oh, bastante. Eu digo, então foi bastante feliz. Ah, mas eu precisava ver o que deram eles. Eu digo, a minha senhora, não interessa o que aconteceu depois. Aconteceu no dia da ilusão, no primeiro encontro, no segundo encontro, no primeiro cafezinho, no segundo chá, no primeiro toca na mão, no segundo beijo, etc. Ai, mas nunca me beijou. Eu digo, a senhora acha que eu vou acreditar nesses lábios de mármore? Não, senhora. Sempre tem um beijinho escondido, um beijinho roubado. Aí ela diz, aconteceu, mas eram péssimos. Eu digo, péssimo foi depois. Lembre de quando eles foram bons. Então, ela ficou meio estremunhada. Eu falei, e a senhora casou? Ah, casei. Eu digo, então, a senhora teve momentos felizes. O senhor não sabe o homem com quem eu me casei. Mas a senhora só descobriu depois. Ah, isso é verdade. Quanto tempo passou antes de descobrir? 6 meses. Eu digo, minha senhora, há casamento que não dura 8 dias. A senhora teve 6 meses de ilusão.
mas precisa ver o sujeito que ele era. Eu digo, depois. A senhora tornou-se mãe? Ah, sim, senhor. Tive 2 filhos. Eu digo, nossa. Teve 2 momentos de felicidade. Um é toxicômano e o outro me agride muito. Eu digo, depois. Porque quando eram pequenininhos, mas isso era diferente. Mas eu quero lembrar a senhora que a senhora teve momentos felizes. Mas, senhor Edivaldo, eles me dão angústia. Eu digo, mas lhe deram alegrias. Não anote o lado negativo da vida. Anote o lado bom e substitua esse lado bom pelos lados negativos. Nós fazemos uma viagem, então fura um pneu. É normal. Ideal seria que não furasse. Mas é um acidente de percurso. Chegamos lá. E quando nós chegamos, ninguém pergunta, a viagem foi boa? A gente diz, graças a Deus, cheguei bem. E outras vezes nem pergunta assim, que bom que você veio. Não interessa o que aconteceu, mas nós temos o transtorno psicológico de ser infelizes. Eu tenho amigos que adoram ser infelizes. Eu até dou uma ajudazinha, cansei. Eu narrava ontem, que eu tenho um amigo há 40 anos, aliás, anteontem. Ele tem todas as doenças do mundo. É um transtorno psicológico. É o masoquismo. A alegria de ser infeliz. Toda vez que eu encontrava, eu perguntava-lhe, olá, como vai? Péssimo. Cansei depois de 40 anos. Agora eu não pergunto mais como ele vai. Eu pergunto, qual é a sua última doença? E na vez passada ele deu-me esta resposta. Estou com a gripe dos frangos, que ainda não chegou cá. Ele já estava em Salvador com a gripe dos frangos da Ásia. Ele diz assim, não, Deus vai lhe ajudar. Ele diz, será? Ele diz, vai. Você aguentou outras piores. É o prazer, é um transtorno psicológico. Um tratamento psicológico resolve isto com facilidade. Porque vai ter uma causa na infância. A infância mal amada, a infância maltratada, a infância em que a criança se viu obrigada a fingir, porque muitos pais, assim, diga a verdade, mas a criança não sabe o que é a verdade. Na sua imaginação de fantasia, a verdade, a fantasia, a quimera, são a mesma coisa. Quantos pais dizem, você é um mentiroso? A criança não sabe o que é ser mentiroso. Ela cria. A imaginação nesse período dos 3 aos 7 anos é uma imaginação muito rica. Eu já narrei aqui em Portugal de um dos meus filhos adotivos, que ele era impressionante. Ele era incapaz de repetir o que havia visto. Se ele me visse aqui em pé falando, e alguém perguntasse, o Edivaldo está em pé falando, ele dizia assim, está fazendo uma porção de coisa. Mas nunca era fiel à verdade. E eu conversava com ele, explicava. E um dia eu digo, como é que eu faço este menino, já com 6 anos, descobrir o que é verdade e o que é fantasia? O nome dele era Julinho Terror. Porque ele sempre estava no lugar errado, na hora errada e produzia coisas erradas. Então, eu tinha um cuidado especial com ele. Certo dia eu fiz uma reunião com 17 dos filhos, entre 3 e 7 anos, para explicar o que era verdade, o que era mentira, o que era fantasia. E falei, contei histórias, esclareci. Por fim, eu fiz um teste, mas eu coloquei todos, objetivando apenas ele. Peguei a caneta e perguntei, que vem a caneta? Olhem bem. Aí, soltei a caneta e segurei. Perguntei, o que é que eu fiz? A caneta escorregou da sua mão. E você? Tal. E você? Até chegar nele. Quando eu cheguei nele, perguntei, o que é que eu fiz, Julinho? Ele disse assim, você tinha uma caneta e estava com muita pena, jogou fora. Aí se arrependeu que você é muito ruim e pegou a caneta embaixo. Notem a história que ele contou. Ele disse, mas Julinho, não houve nada disso, eu soltei a caneta com a mão e peguei com a outra. Ele disse, foi? Eu disse, foi. Tudo que você disse é mentira. Se você dissesse, largou a caneta em cima e pegou embaixo, é verdade. Ele disse, mas não foi porque você queria jogar fora, ele não queria nada. Eu soltei e peguei. Ele balançou a cabeça. Meus amigos, certo dia eu estava trabalhando na minha salinha, quando o porteiro me chama pelo interfone. Eu tenho horário para tudo, como é natural. Viajo mais de 200 dias. Quando eu estou em Salvador, tudo está muito bem determinado por horários.
E o porteiro diz-me, tio Divaldo, aqui está uma senhora que lhe deseja falar. Eram 10 da manhã. Eu respondi, o senhor sabe que eu não atendo a esta hora. Peça que venha às 18 horas. Eu atendo das 18 até as 2 da madrugada. Todos os dias. Então, peça que ela venha nesse horário. Ah, mas é um caso urgente. Eu digo, mas o senhor está me perturbando. Porque eu tenho também aqui na minha máquina uma coisa urgente. E ele insistiu, que não era dele, afinal era funcionário. Tinha que atender as minhas determinações. Eu disse, mas senhor Epaminondas, o senhor está insistindo e sabe que eu não vou atender. Mas o Divaldo, coitada, não é? Eu digo, então o senhor atenda. Já que o senhor está com tanta pena. Ah, mas ela quer falar com o senhor. Eu digo, às 18 horas. Mas, senhor Divaldo, o que é que eu digo a ela? Diga que eu não estou. E aí bati o telefone. Mas eu falei assim, sorrindo, né? Com aquela raivinha lá por dentro. Mas por fora, meus amigos, quando eu acabei de bater o telefone, sai debaixo da minha mesa, Júlio Terror. Eu não tinha visto. Ele saiu, pôs as 2 mãos, aí, hein? Mentindo. Eu tomei aquela atitude de adulto e perguntei para intimidar. Menino, quem é que está mentindo? Você. Porque criança é assim, é fantástico. Eu digo, Julinho, eu não estou mentindo. Você está mentindo. Porque você disse que não está. E você está. Eu digo, Julinho, eu disse que não estou na portaria. Ele, outra mentira. Você disse que não está na mansão. Eu então peguei o interfone, liguei, mudei o tom de voz. Seu Epaminondas, diga a nossa irmã que eu já voltei. Ele, outra mentira. Você não saiu, como é que voltou? Eu digo, Julinho, agora assumir a mentira. Aí eu ri para ele e ele ficou desafiador, era um terror. Eu digo, ah, meu filho, às vezes as pessoas nos exigem a mentir. Eu disse que não podia atender. Eu repeti que não podia atender. Então a mentira, às vezes, se justifica. Nesse caso, como não é grave, nós chamamos uma mentira branca. Isso é. E quando é uma coisa séria, eu disse uma mentira negra. Tio, até a mentira tem preconceito de raça. Eu digo, Julinho, pelo amor de Deus, saia ou eu lhe desencarno já. E aí fui atender a criatura. Daí eu fui explicar o que era mentira, o que era verdade. Mas nós temos que assumir determinadas situações da nossa vida como coisas naturais. Hoje, ele é um cidadão, é um escritor, porque é um mentiroso tão grande que escreve novela. Mentiras que parecem verdades. Nós lemos às vezes autores assim, meu Deus, mas isso aconteceu. O caso daquele livro, O Segredo da Vinci. Ele diz que não aconteceu e todo mundo acha que aconteceu. Porque é tão fantástica a maneira de narrar. O que é isso? Imaginação criativa. Muitas vezes, na infância, nós fomos castrados. Tínhamos que dizer o que agradava a nossos pais. E criamos conflitos. Passamos a ter medo do pai. Nós projetamos em Deus, como dizia Freud. O medo que muita gente tem de Deus é a transferência psicológica do seu pai para Deus. Ou aquele medo que se tem da vida é a transferência psicológica que se tem de uma mãe arbitrária em relação à vida. Então, existem fatores externos, exógenos, o medo, por exemplo, de perder o emprego, hoje aturde-nos praticamente a todos. Existem outros fatores, as dificuldades socioeconômicas, as dificuldades do relacionamento afetivo. Quantas pessoas desamadas que vivem felizes. Invariavelmente eu atendo pessoas masculinas e femininas que dizem assim, mas ninguém me ama. Eu não consigo um afeto. Eu digo, ame você. Ah, mas eu necessito. Eu digo, não necessita. Quando nós amamos, esse amor faz-nos bem. O bom do amor não é ser amado, é amar. Noto por mim, eu tenho tantas pessoas queridas. Às vezes estou a sós, lembro de uma pessoa e sorrio. Alguém pergunta, está sonhando? Eu digo, mais ou menos. Estou me lembrando de uma pessoa querida. E a pessoa nem sabe.
Porque eu não sou de dizer muito, o meu temperamento, eu quero bem, eu lhe amo, eu demonstro. Mas não são por palavras, é pelo respeito que eu tenho à pessoa, a maneira de tratar. Então o amor faz bem. À minha idade, apesar de dizer que eu tive namorada naquele filme, né? Foi uma calúnia, mas uma calúnia verdadeira. O filme não conta como foi que meu namoro acabou. Mas eu vou contar, porque eu não fiquei com trauma. Eu era jovem, trabalhava, e chegava às 18 horas, todo mundo saía do trabalho com sua namorada, com seu namorado. Eu cheguei da cidade do interior, e na capital aquilo me deslumbrava. Todo mundo tinha namorado, menos eu. Eu digo, eu tenho que arranjar uma namorada a qualquer preço. Mas eu não sabia namorar. Por fim, eu fiquei à porta da repartição assim, rindo, para ver se alguém ria. Era o solitário procurando a solidão. Aí passou a moça, viu aquela cara enorme, rindo, riu também. Pronto, começamos a namorar. Ela disse assim, você trabalha? Eu digo, trabalho. Olha como é fácil namorar. E você? Eu trabalho acolá. É? Que bonde você pega? Street car, aqueles bondes antigos. Que bonde você pega? Eu pergunto, é o meu também. A que hora você sai? 18 horas. Eu digo, eu também. O namoro já estava ardente. E então combinamos o encontro. Eu ficaria aqui no ponto, e quando o bonde viesse, parava, eu entrava e ia namorar. Ai, que tarde de expectativa. O meu chefe era terrível. Então, a cada 20 minutos, eu ia ao banheiro. Ele perguntou, está doente? Eu digo, não, foi pentear o cabelo. De namorada nova, não é? Naquele tempo usava-se uma substância muito bonita, chamada Glossora. Era uma espécie de um creme que colocava no cabelo, até pedrada o cabelo aguentava, né? E o meu cabelo, que é meio de mulato, eu colocava aquela brilhantina, aquela coisa, muito bem. E toda hora eu ia pentear. Por fim chegou a hora. Eu fiquei ao ponto esperando, e veio o bonde. E aí eu vi a moça, ela, venha. Eu subi, quando eu ia subindo, o bonde estava tão cheio, que eu subi e fiquei em pé, ao lado dela. E ela disse, sente-se. Atrás de mim estava um bruto de um homem enorme. Eu olhei para trás e disse assim, muito obrigado. Sente. Ele já deve ser louca. Mandar eu me sentar no colo de um homem? Não pode. Ele disse assim, está ocupado. Ela, ocupado por quem? Quando eu olhei, não tinha ninguém. Eu fiquei com tanta vergonha que desci do ônibus e o namoro acabou naquele dia. Mais tarde, ficamos amigos e ela perguntou, Divaldo, a gente chegou a namorar? Eu digo, chegou quase. E por que acabou? Eu digo, porque não começou. Daí, há muitos transtornos de conduta que criam conflito, o conflito da solidão. A pessoa se querer desamada, ama. À medida em que amar, o amor é como um bumerangue. Jogue, deixe ele ir. Ele para, faz a volta, e quando ele vier, pegue. Não vá correndo atrás. Jogue-o, ele vai voltar. Então, do ponto de vista psiquiátrico, psicológico, há muitos conflitos nossos que podem ser resolvidos através de um especialista. Freud já havia determinado, porque à sua época havia um transtorno de conduta, principalmente feminino, que era a histeria. Os cientistas viviam preocupados com a problemática histérica. E durante os anos 1880, 1890, um célebre cientista francês dedicou-se a estudar as reações de natureza histérica do ser feminino. Na Universidade de La Salpêtrière, que era uma das mais famosas do mundo, Jean-Martin Charcot estudava por hipnose as reações femininas. Sigmund Freud, em Viena, vivia preocupado. Será que existem problemas psicológicos que geram doenças físicas? Será que doenças físicas levam a desequilíbrios emocionais e a desequilíbrios psiquiátricos? Naquela época, Freud havia recebido a visita de uma jovem que passou para a história com o pseudônimo Ana O. E essa jovem, Ana O, sofria de uma paralisia no braço, tecnicamente uma parestesia. Ela sentia dores e não podia mover o braço. Freud examinou-a, ele era neurologista, fez psiquiatria, então examinou-a e não encontrou uma razão para a problemática. Então ele começou a achar que o problema era psicológico.
Era um problema psicológico que afetava o organismo fisiológico. Mas, nesse tempo, as reuniões em Paris eram tão famosas que ele optou, em 1885, a vir estudar em Paris com Jean-Martin Charcot. Pediu a um colega, o Dr. Breuer, para que acompanhasse a sua paciente e veio estudar em Paris. Freud era uma alma revolucionária. O Dr. Martin Charcot impressionou tanto que ele deu ao seu filho o nome de Jean-Martin, em homenagem ao insigne mestre. As reuniões eram fantásticas. Ele hipnotizava uma mulher, estéril, por suposto, e ela dava um espetáculo. Respondia a perguntas, mudava de personalidade, e ao mesmo tempo servia para demonstrar como a mente de um cientista pode interferir no comportamento de um paciente. Havia uma dessas mulheres famosas, de nome Alcina. E Alcina era da Normandia. Certo dia, Alcina estava numa dessas sessões espetáculos, quando o reitor da Universidade de Atenas, o Dr. Panas, perguntou a Charcot: se eu tentar conversar com ela, será que ela me atende? E Charcot disse: sim, dê-lhe a indução que quiser. Os senhores percebam a sutileza. O professor da Universidade de Atenas, portanto, grego, acercou-se de Alcina em transe e disse-lhe: assuma a personalidade do médico grego Galeno, 16 séculos antes. Ela mudou de personalidade e começou a conversar com ele em grego. Ela era analfabeta, mal falava o seu idioma. Conversa com ele em grego durante 2 horas, grego antigo. E quando termina, ela foi ao quadro de giz e escreveu esta frase: quando a ciência descobrir o sistema de inervação nos animais superiores, estarão resolvidas várias enfermidades. Galeno. E voltou ao normal. Então o Dr. Panas perguntou ao colega Charcot: o que é isto? Ele disse: não sei. Era tão fácil dizer: o espírito Galeno incorporou nela. Mas não. Ele disse: eu não sei. E isso acontece muitas vezes. Mas aqui é um laboratório de pesquisa científica. Não damos explicações filosóficas nem religiosas. Não interessa. Freud foi estudar com este homem, mas percebeu uma coisa curiosa. Aquelas pacientes, de tanto serem hipnotizadas, ficavam dependentes psicologicamente do seu hipnotizador. Alcina, por exemplo, estava sentada e daí a pouco ela entrava em transe. Já se sabia que o professor Charcot estava aproximando-se da universidade a 500 metros. Ela sentia o psiquismo, que nós espíritas chamaríamos a aura. Ela captava a vibração e já entrava em transe, porque era uma grande sensitiva. Freud percebeu isso e desistiu. 2 anos depois, voltou a Viena. E quando ele chegou a Viena, o seu colega disse: recordas-te de Ana? Oh, claro. Consegui curá-la. Mas como? Conversando. Mas que conversasse? Certo dia, eu disse à senhorita: ó, não volte mais aqui. Eu não sei qual é o seu problema. A senhorita está gastando dinheiro e eu não sei o que é. Portanto, não volte aqui para gastar o seu dinheiro. Ela disse: mas doutor, eu devo procurar outro médico? Se lhe interessar. Mas ninguém vai saber o que você tem. Eu não sei. Ela ficou tão impressionada que respondeu: doutor, o senhor é de uma lealdade, uma sinceridade que me surpreende. Já que o senhor me confessou a sua ignorância, eu quero confessar-lhe um segredo. Quando eu era menina, eu notei que meu pai me amava, mas não como um pai ama sua filha, senão como um homem ama a uma mulher. Mas eu não entendia, eu era criança. Ele me acariciava. Quando eu completei uns 12 anos, eu me dei conta que amava meu pai, não como uma filha ama o seu genitor, mas como uma mulher ama a um homem. E o pior é que há pouco tempo,
Ele desejou estuprar-me. E eu fiquei assustada. Tive vontade de dar-lhe um golpe, esbofeteá-lo. Mas a religião diz que esbofetear um pai é um pecado capital. Então eu controlei-me. E a partir daí eu fiquei doente. Então o doutor Breuer percebeu que ela matou o braço. Já que o teu braço, perna, língua, olho são motivos de escândalo, cortai-os. Melhor entrar no paraíso sem eles do que com o órgão escandaloso. É uma palavra de Jesus. Mas não é ao pé da letra. Não é cortado física nem psiquicamente. É eliminar essa tentação de usar a língua para falar mal, de usar o olho para censurar, de usar o órgão para agredir. É isso que Jesus quis dizer. Mas a doutrina de então dizia que era um pecado. E aquele braço que ela ia agredir para ela era o motivo da sua desgraça. Que fez o psiquismo? Anulou o braço. Uma castração, dando lugar a uma parestesia. E ela começou a sentir dores. Era o chamado inconsciente culpado. Ela sentia-se culpada inconscientemente de ter provocado o pai. Quando ela narrou isso ao Dr. Breuer, conta ele a Freud. Eu logo lhe disse, mas isso não é pecado. Todos nós, adultos, amamos criança. A criança normalmente ama seus pais ou seus mestres mais idosos. Não há nenhum pecado nisso. Quando o indivíduo se entrega à atitude sexual, aí é que é um crime. Pelo desrespeito à pedofilia, é um crime hediondo. De qualquer adulto com uma criança, de uma criança com qualquer adulto. E falei-lhe, e ela disse, ué, aquela sensação desagradável até que está passando. Poucas sessões depois, ela estava radicalmente curada com palavras. Nasceu a psicanálise. Fazer o doente jogar para fora o seu conflito. Então, quem criou Freud? Um divã. Ele ficava atrás do divã e deixava o paciente delirar, dizendo o que lhe viesse à cabeça. Então, ele ia anotando as palavras traumatizantes. Todos nós temos palavras traumatizantes. Aliás, na gramática do nosso idioma, esses chavões repetitivos são chamados bengalas psicológicas. Todos nós, ou quase, temos certos hábitos de linguagem. Por exemplo, eu tinha um hábito que de me ouvir eu captei. Sempre eu dizia então. Era a minha chave psicológica. Eu estava em tal lugar, então. Eu me voltei para fulano, disse-lhe. Então, ele me respondeu. Não tem nenhuma necessidade desse então. Outros têm assim, viu? Eu estava falando isso, viu? E assim por diante. Cada um de nós tem. É só observar. O psicanalista vai ver qual é o nosso travão psicológico. O inconsciente joga para fora de maneira simbólica. E o psicanalista vai trabalhar essa frase que vai nos levar ao momento do trauma, ao momento do conflito. Ele trabalha esse conflito e nos liberta da consequência. Se, por exemplo, eu cometi um pequeno furto na infância, é muito normal a criança fazer isto. E meus pais me ameaçam, eu adquiro um tipo de pavor e arranjo algo no meu inconsciente para aliviar aquela angústia. Esse passa a ser o meu mecanismo de culpa. O psicanalista vai encontrar o mecanismo de culpa, principalmente se for de natureza sexual. Porque as religiões do passado diziam que o sexo era imundo, o sexo era pecado. Eu mesmo fui educado de tal forma que a própria palavra sexo, para mim, já era uma imundícia. Eu não enunciava a palavra sexo, porque era pecado, era imundo. Que estupidez humana. Não era a palavra, não é o sexo, não é o órgão, não é o ato, é a mente das pessoas. É que os teólogos eram imorais. A sua conduta era sórdida e achavam que todo mundo tinha conduta sórdida. O sexo não pode ser imoral. Como é que Deus vai criar o órgão de procriação exatamente uma coisa imunda? Por que ele não criou o indivíduo através de uma união mental?
mas sim através dos hormônios sexuais. Porque o sexo é tão abençoado como o cérebro, como o olho, como o coração. Não é o sexo, é a mente de alguém. Porque aqueles que têm o coração duro, que detestam, colocando a emoção cardíaca. Existem aqueles outros que têm determinadas condutas. Daí o apóstolo Paulo, no capítulo 14, que é uma epístola aos Romanos, versículo 14, diz o seguinte: uma coisa só é imunda para quem tem a mente imunda. Para estes é imunda. Paulo referia-se aos alimentos, porque os judeus achavam que era necessário fazer as abluções, as lavagens. Tinham e têm até hoje 613 obrigações para o corpo e para a vida. Então Paulo investiu contra isso. Chico Xavier disse-me, lembre-se de Romanos 14, 14. A coisa imunda é quando está na mente. Amar, manter a união sexual com dignidade e com respeito é uma das maiores bênçãos da vida. É tão abençoada a união sexual com amor, que os espíritos, quando programam reencarnações, estimulam os parceiros a unir-se naquela oportunidade. E como são espíritos nobres, eles ficam fora da recâmara, enquanto os parceiros preparam-se para o êxtase sexual. No momento do êxtase, quando os parceiros agora entram nesse estado de queda orgânica vibratória, eles entram e ligam o espírito ao espermatozoide, que vai trazer a hereditariedade do pai, as características da mãe, para poder realizar a sua reencarnação. Pode haver nada mais sagrado do que este momento? É uma comunhão espiritual transcendente, sob a égide de Deus, o Pai, e as bênçãos de Jesus Cristo. Mas não era o que pregaram as religiões. As religiões davam a esse ato uma conotação tão depreciativa que muitos de nós, na infância, tivemos conflitos. Quantas meninas têm até hoje trauma do primeiro fluxo catamênico? Porque nunca foram orientadas. Hoje, felizmente, graças à cultura, à média, a maioria dos adolescentes já sabem o que é uma poluição noturna, o que é um fenômeno catamênico, fluxo sanguíneo. Mas antes, as meninas ficavam apavoradas, escondiam, porque as mães negligentes não lhes falavam que aquilo era amadurecimento dos óvulos, era um fenômeno biológico, estava preparada para a fecundação. Então, ensinar higiene sexual, como nós ensinamos higiene moral, higiene fisiológica. Quantos adolescentes, eu mesmo, muitas vezes me ajoelhei aos pés do meu sacerdote para falar dos meus pecados aos 11 anos. Que pecado! E ele então me disse assim, mas é uma coisa muito grave. Eu digo, mas não tenho culpa. Não foi por querer. Eu estava dormindo e aconteceu. Mas é um pecado, vá para lá, reze 30 Pai Nosso, só faltava cair na dentadura. E aí piorava. Então, que nós somos uma sociedade castrada, uma sociedade psicologicamente aturdida, porque perdemos os parâmetros. O Espiritismo é a ciência que nos veio libertar da ignorância, através de uma ética moral, através de princípios básicos de dignificação, de respeito aos outros, mas, sobretudo, de respeito a si mesmo. Os Espíritos me dizem, se tu não te respeitas a ti, que podes tu respeitar a outrem? Se tu não te amas a ti, como irás amar alguém a quem não conheces? Podes ter deslumbramento, podes ter entusiasmo, paixão, não amor. O amor é um sentimento profundo, que não começa, exalta e desaparece. É um sentimento que se aprofunda e permanece. Mesmo que a pessoa crie situações embaraçosas, nós vamos dizer assim, mas me decepcionou. Não, que ele nunca nos disse que era bom. Nós é que achamos que era. Nós nos decepcionamos com o nosso conceito de achar que o outro era aquela maravilha. Todo mundo é maravilha, todo mundo é caos. Porque todo mundo está no processo evolutivo. Quando amamos, nós amamos as imperfeições do indivíduo.
apesar de eu amo a esta pessoa. O que não quer dizer que eu concorde com esta pessoa. Nós amamos ao filho, mas ele é um toxicômano. Lamento meu filho ser toxicômano, mas eu amo. Mais do que nunca ele precisa de mim. A minha filha é uma ingrata, rebelde, está nessa fase louca, mas eu a amo. Eu desejo que minha filha e que meu filho saibam que a porta dos meus sentimentos está sempre aberta. Nada posso fazer para acompanhá-los, mas quando quiserem voltar, aqui estou na expectativa. Isto é o amor. Então Freud conseguiu dizer que todos os nossos conflitos têm uma raiz sexual. Ele usou a palavra libido, que é um tipo de prazer. Esse prazer da mesa é uma libido. O prazer alcoólico é uma libido. O prazer do mimo é outra libido. E o prazer sexual também é uma libido. A psicanálise cresceu para poder ir contra a tradição de que nem toda loucura é mental. São transtornos emocionais. Mas ele tinha dois discípulos extraordinários, Alfredo Adler e Carlos Gustavo Jung. Alfredo Adler, ao transferir-se para os Estados Unidos, discordou de Freud, dizendo que nem tudo era libido, mas o indivíduo era herdeiro de instintos agressivos. Todos nós temos esses instintos agressivos. Primeiro, nós atacamos com medo de sermos atacados. Quem ataca primeiro na estratégia militar é que ganha a guerra, a depender das defesas do adversário. Então nós temos esse instinto agressivo. Dizia Adler que toda vez que nós não podemos agredir, nós então viajamos para dentro e regredimos, criando um conflito. Então nós temos depressão. O depressivo seria, na opinião dele, um revoltado que não conseguiu se impor. Vamos dizer, a mulher deseja dominar o marido, não consegue, ela faz uma depressão. Porque domina-o através da artimanha, do artifício da doença. O marido, por sua vez, a mãe, o pai, o filho, o amigo, temos um bom relacionamento. E como eu não me posso impor, eu então gero um conflito para preocupar meu amigo, que passa agora a ficar em meu serviço mental. É o mecanismo psicológico. Já Jung foi examinar e discordou de Freud. Ele percebeu que existem razões psicológicas e que em nosso inconsciente, no depósito das nossas memórias, existem dois inconscientes. O inconsciente individual, as minhas lembranças desde o nascimento até aqui, e o inconsciente coletivo, as lembranças de tudo o que aconteceu na sociedade. A isso ele deu o nome de arquétipo. A doutrina de Jung é tão bonita que fascina. Ele diz o seguinte: ele era descendente de um pastor, a sua vida foi muito religiosa, mas ele se libertou da religião para poder criar uma doutrina. Então existe no universo um arquétipo ancestral, que ele chama o velho ou a velha, e que nós chamaríamos Deus. Questão de nome. Esse arquétipo primordial é o responsável pelo universo. Então nós somos herdeiros de tudo o que aconteceu no planeta terrestre, graças a essa herança arquetípica, pela hereditariedade. Nós espíritas dizemos, em nosso inconsciente estão registradas a história da humanidade e do ser humano, porque nós vivemos naquela época. Então está em nosso inconsciente coletivo, em nosso perispírito, as lembranças das encarnações transatas. Ele estabelece que, por exemplo, todos nós, homens, todos, temos uma porção feminina. E todas as mulheres têm uma porção masculina. Então ele arranjou duas palavras latinas, a ânima, o feminino, no ser masculino, e o ânimos, o ser psicologicamente masculino, na pessoa feminina. Por exemplo, a grande primeira-ministra de Israel, Golda Meir, era uma mulher notável, mas era uma mulher máscula. O seu ânimos predominava, e ela governou Israel. Margaret Thatcher
chamada a Dama de Ferro, uma mulher extraordinária que ainda está encarnada e que recebeu todas as homenagens do Império Britânico, que enfrentou a Guerra das Malvinas contra a Argentina, esposa ideal, mãe admirável, mas um caráter masculino. É o ânimos predominando em a natureza feminina. Mas o oposto também se dá. Frédéric Chopin era dócil, meigo, os dedos longos, quase femininos. A sua música é toda romântica. E, no entanto, era absolutamente masculino. As mulheres encantavam-se com Frédéric Chopin. A maioria das suas alunas terminou sendo suas parceiras. E com quem ele foi se unir? Com George Sand. George Sand era uma mulher de caráter masculino. Era uma intelectual. E como naquela época era proibida a mulher ser intelectual, ela vestiu-se de homem, ia para o Café de Paris, fumava charuto e escrevia obras notáveis. Havia nela a predominância do ânimos e havia em Chopin a predominância da ânima. O que é que resultou? Psicologicamente, o ser feminino de Chopin se uniu ao ser masculino psicológico de George Sand. Eles uniram-se e foram morar na Espanha durante um longo período, numa das suas ilhas formosas, onde ele compôs uma das mais belas fugas, a fuga da gota d'água, num dia que chovia, e uma gota d'água caiu ao piano. Ele então correu para compor o noturno, mas era uma alma cândida. Quando ele estava morrendo, ele pediu uma das suas parceiras, cante. Alguém trouxe-lhe um cálice de vinho quente, e ele disse, cante, cante, aquela parte dedicada à Virgem. Tomou o cálice de vinho e morreu, enquanto a parceira, que era de origem polonesa, cantava uma música lírica dedicada a Maria Santíssima. Todos nós temos este ânima, temos este ânimos. Quando ele predomina muito, a mulher se torna grosseira. E ela diz, nossa, parece um homem. É o ânimos. E é quando ele predomina no homem, diz assim, nossa, que afeminada. Bem, dengoso, cheio de coisa. Não tem nada que ver. Já é outro capítulo. O capítulo gay já é outro. Estamos aqui na área psicológica. E então Jung dizia que são arquétipos. Nós dizemos que são heranças reencarnacionistas. O espírito reencarna-se na masculinidade. Reencarna-se. De súbito, vem na feminilidade. A psicologia é masculina. A organização biológica é feminina. O espírito reencarna-se na feminilidade. Na feminilidade. Subitamente, vem na masculinidade. A anatomia é masculina, mas a psicologia é feminina. Então será um homem dócil, um homem meigo, um homem terno, que gosta, vou usar uma palavra brasileira, que gosta de chamego, não sabe o que é. Dengo, que gosta de muito carinho, de muita conversa fiada. Né? No entanto, não são negativos, são heranças atávicas do espírito. Como Jung se aproximou da realidade da reencarnação, ele também criou outros arquétipos. Existem arquétipos infinitos. Por exemplo, a sombra. Todos nós temos uma sombra. O que é a sombra em nossa psicologia? A sombra é a ignorância. Tudo aquilo que nós ignoramos é sombra. Então nós temos a sombra densa, que é a culpa. Quando eu tenho culpa, eu estou sempre assustado. Eu estou sempre com medo que me desmascarem. É a sombra densa. Quando eu ignoro, eu tenho a sombra suave. Eu sou aquele ignorante alegre. A pessoa diz, tu não sabe disso? Não, não sei. Mas não sabes? Não, não sei. Quando contam, a pessoa diz, nossa, agora tenho claridade. A iluminação psicológica. Então nós temos a psicanálise de Freud, nós temos a psicologia analítica de Jung. E ele nos leva a libertar-nos dos nossos conflitos através de dois mecanismos. O mecanismo dos sonhos e o mecanismo das associações. Eu digo, por exemplo, assim, vida, a pessoa responde outra palavra. Casa. E aquelas que estão no inconsciente revelam seus conflitos. Ou um desenho.
Pedimos à pessoa para desenhar, desenhe o que lhe vier na cabeça. E através desse desenho, a pessoa joga para fora o inconsciente, o fator traumático. A terapêutica junguiana é das mais belas, mas existem várias terapias. As terapias grandiosas do existencialismo, porque as escolas psicológicas hoje são 4. A psicanálise, a psicologia existencialista, a psicologia de Viktor Frankl, que é a humanista, e a psicologia transpessoal, a da imortalidade da alma. Por fim, alguns psicólogos chegaram à conclusão que nós vivemos ontem, mas no capítulo da psiquiatria, a psiquiatria continuou considerando que existem problemas graves de conduta mental. Então, são os transtornos neuróticos e os transtornos psicóticos. A hebefrenia, a esquizofrenia, o autismo são transtornos psiquiátricos psicóticos. Esses transtornos, à luz da psiquiatria, levam o indivíduo à demência. A palavra demência foi criada por um grande psiquiatra suíço, Emílio Kraepelin. Ele estabeleceu que existia uma demência precoce. Mais tarde, a demência precoce foi denominada ainda nos velhos padrões da psiquiatria como sendo o indivíduo esquizofrênico, esquizoide, diferente, alienado. Ele tem o seu mundo, graças a um problema que pode ser hereditário, que pode ser uma decorrência de uma doença infecto-contagiosa ou de um grande conflito. Então, nós temos aí o que chamamos transtorno psicótico. Dizendo assim, esse indivíduo é psicótico, ele tem uma mania, mas também podemos dizer, ele tem um transtorno neurótico. Todos nós temos transtornos neuróticos. Ter um transtorno neurótico é uma maravilha. Há pessoas que têm vários transtornos neuróticos. Quando eu comecei a usar gravata, eu peguei um transtorno neurótico. Passa sempre a mão no colarinho e puxar. É um transtorno neurótico. É uma bengala psicológica. Há pessoas, por aí, que não passam debaixo da escada porque dá azar. Há pessoas que têm um escritório tão bem arrumado, mas tão bem arrumado, guarda-roupa arrumado, muito assim, ai, eu fecho os olhos e digo, vai na gaveta tal, do lado esquerdo tem o meu lenço, ali do lado tem um par de meia, tudo meu é muito arrumado, eu sou muito arrumado. Neurose de geometria. Portanto, é uma neurose. E tem outros que é tudo fora do lugar. Não, mas eu sei onde está. Neurose de desarmonia. Nós temos nossas manias neuróticas. Há pessoas que só fazem determinada coisa depois de outra. Roberto Carlos, o grande cantor, quando ele levanta, ele põe primeiro o pé direito para dar sorte. Se por acaso atrapalha e põe o pé esquerdo, ele deita de novo e recomeça tudo. É um condicionamento psicológico. Como isso é fascinante. Então uma pessoa diz assim, mas Divaldo, eu não tenho nenhum transtorno neurótico. Eu digo, tem. Neurose de perfeição. Mania de perfeição, quer ser melhor do que os outros. Isso já é um desequilíbrio. Mas as nossas neuroses descarregam nossas tensões. Na psiquiatria, há um estudo interessante a respeito das neuroses psicológicas e daquelas outras neuroses de natureza fisiológica. Por exemplo, um rapaz da cidade de Boston, nos Estados Unidos, ia casar-se. Era uma família riquíssima. E às vésperas do casamento, que seria no sábado, tudo pronto, na sexta-feira pela manhã, ele acordou com um comichão na perna esquerda. Então ele coçou. Coçou e aquilo foi piorando, ele foi coçando, e foi piorando, e foi coçando, deu uma bolha d'água. Aquela bolha, de repente, estourou, a água correu, era como se fosse uma água viva. E daí a pouco a perna estava inchada, e ele coçava, assim, foi levado ao médico. O médico clínico disse, não, é um problema muito grave, mandou um dermatologista. Lá para a tarde, todo o baixo ventre e as pernas estavam com bolhas d'água. O dermatologista olhou e disse, você não pode se casar nessa situação. Amanhã vai estar febril, e isso pode atacar e tal, foi aquela confusão. Adiou-se o casamento. E na segunda-feira ele foi melhorando, e ficou bom. Marcou-se o casamento.
A véspera do casamento, outra comichão. E aí ele já ficou impressionado. E o seu dermatologista também resolveu hipnotizá-lo. E ao hipnotizá-lo, perguntou, mas por quê? Que na hora que marca o seu casamento, você tem esse problema. Porque eu não quero me casar com ela. Ué, e por que vai casar? Porque minha mãe é que quer. Pois olhe, não case. Ah, mas a minha mãe disse que o maior desgosto da vida dela é se eu não me casar com aquela moça. Então mande sua mãe se casar com ela. E você tem, alguém tenho, uma empregada, fiandeira da minha fábrica de tecidos, é a minha mulher encantadora. Pois bem, quando você acordar, você vai na casa da sua noiva e acaba e diz à sua mãe que toma o seu lugar. E vai na casa da fiandeira e pede em casamento. Ele melhorou, despertou, aquela equimose foi desaparecendo. E ele então disse, agora eu vou ver minha noiva. E quando ela abriu os braços, ele vinha acabar o casamento. E foi à casa da outra, pediu em casamento. Era um problema psicológico, produzindo problemas fisiológicos. Muitas vezes nós temos doenças psicossomáticas, que são resultado de conflitos que nós mascaramos. Mas há muitas vezes determinados problemas de natureza fisiológica que nós introjetamos conflitos de natureza psicológica. Um homem que era dono de supermercados, uma rede de supermercados na América, certa madrugada ele acordou às 3 da manhã, desceu e foi à geladeira. Aí abriu a geladeira e disse, meu Deus, de repente eu vou receber amigos e não tem alimentos. Começou a notar. A mulher acordou, notou que o marido não estava ao lado, pensou que tivesse ido à casa de banhos, não foi. Ficou preocupada, desceu, viu a luz acesa. Quando ela chegou à cozinha, estava o marido à porta da geladeira, de joelhos, anotando. Ela disse, o que está anotando? O que está faltando? Mas que louco. A despensa disse, não, eu sou dono de supermercados, então estou anotando. Ela achou estranho, mas de vez em quando também os homens desequilibram. Ela deu a chance. No dia seguinte, às 3 da manhã, ele acordou outra vez. E saiu pé ante pé. E foi para a geladeira. Ela já despertou. Mas o que é isso? Ele disse, eu tenho medo que falte qualquer coisa. Mas fulano, a nossa casa já é um supermercado. Não, mas eu tenho que comprar caviar, tenho que comprar isso, tenho que comprar isso, tal. Na terceira noite foi ela que não dormiu. Ele ficou esperando. Quando ele levantou, ele disse assim, negativo. Você não vai sair da cama de jeito nenhum. Vou telefonar para o psiquiatra, porque você não está bem. Então o psiquiatra aplicou-lhe 5 eletrochoques. Ele ficou bem e deixou o problema da geladeira com a mulher. Era, portanto, algo de natureza tensional, aquela tensão, aquela preocupação social, que agora se apresentava num transtorno neurótico. Que mecanismos sublimes são esses mecanismos da nossa mente e da nossa emoção? Mas então a ciência evoluiu e descobriu que todo esse mecanismo provém dos nossos neurônios cerebrais. Os nossos neurônios cerebrais são algo encantadores. São 100 bilhões de células em um circuito eletroquímico especializado. Quando, por exemplo, eu digo qualquer palavra, mais de 1 milhão de neurônios comunicam-se através de impulsos elétricos e de substâncias químicas. Essas substâncias, chamadas neuropeptídeos, foram classificadas e hoje se conhecem 64 delas, o que favoreceu muito a nossa vida emocional. Quando, por exemplo, alguém tem depressão, é porque 2 partes posteriores do cérebro, o centro ceruleus e a RAF, deixaram de produzir 2 substâncias, serotonina e noradrenalina. Ao desaparecer essa produção, vem a depressão. Porque essas 2 substâncias são as que nos dão alegrias. Agora ninguém mais declara amor assim, eu te amo com todo o meu coração. Eu te amo com todas as minhas serotoninas e noradrenalinas. É a forma de declarar amor. Que fez a ciência médica, através de produtos químicos, criou similares,
que aplicados são os barbitúricos. Eles vão envolver os neurônios cerebrais para que se deem as neurocomunicações. Porque pela falta deixa de haver uma comunicação neural, nervosa. Então vem o desencanto, a vida perde o sentido, desaparece a alegria de viver, vem a prostração. Esse problema não é de golpe, só é de golpe quando nos acontece uma coisa muito trágica. Às vezes é lento. Vamos supor que eu tenho um cancro hoje. Faço a cirurgia, fico bom. Daqui a 2 anos eu entro em depressão por causa do cancro de hoje. Ele me abalou muito, mas eu superei. Mas esse superar gastou as minhas reservas de neuropeptídeos. Desencarna uma pessoa. E a pessoa se controla, não chora, mantém aquela coisa. Pode aguardar que dentro de 6 meses estará com depressão. Porque o organismo é uma máquina muito delicada. E quando passa essa fase do choque, vem a realidade, a pessoa começa a perder a alegria de viver. Daí, exteriorizemos nossas emoções. Há espíritas inadvertidos que dizem assim, não chore, chore, mas não faça escândalo. Sinta saudade, mas não se desespere. Ai, eu sou espírita, não choro. Por que não? A morte dói a todo mundo. Não é que nós não acreditemos na imortalidade, não tem nada a ver. Porque alguém vai viajar daqui para ali, eu sinto saudade. Quando viaja de retorno para o grande lar, eu sinto saudade. A saudade do indivíduo, a saudade da convivência, a saudade física. Quando esse viajante adquire a estrutura, ele volta. E nós sentimos a carícia, a presença. Então luariza a saudade. Mas chorar diante de uma ingratidão faz muito bem. Muitas vezes, não, eu não choro, não vou dar ousadia. Aí fica doente. Chore bem de raiva, mas não deixe que a raiva se transforme em ódio. A raiva é uma reação nervosa, é o choque elétrico. Nós temos a raiva. Depois ela passa, porque o nosso organismo produz uma substância, cortisol, que é jogada na corrente sanguínea e que nós acalmamos. Os psicólogos chamam reação de avanço e de recuo. Uma pessoa dos dias do desaforo, a gente sobe, ferve. Eu gosto de desenho animado porque a gente vê a cabeça ferver. A gente ferve. E quando vai reagir, ai, não vale a pena. E então deixa para lá. Eu tive uma experiência que, por certo, devo ter contado aqui no país. No ano passado, que foi para mim preciosa, como toda e qualquer experiência humana. Por hábito, eu sou alegre, porque sou feliz, realmente. Tem os maiores problemas do mundo. Quem tem uma família de 3.190 bocas para dar comida, 3 comidas básicas e 2 merendas diárias, eu acho que já é um meio problema. Quem mora numa comunidade de 400 adultos, cada qual com seu temperamento, já é um outro problema. E quem chega à idade tal, que nem a minha, isso é pior do que um problema. Mas nós administramos os problemas. E eu estava no país centro-americano e havia terminado uma série de conferências. Os amigos foram levados para pegar um voo das 2 da madrugada para sair daquele país do Mar Caribe, Panamá, pegar outro avião do Panamá a São Paulo, pegar outro avião até Salvador. Os amigos levaram no aeroporto, eu fiz o check-in e fui bem romântico, sou muito que não tenho o que fazer, então arranja romance mental. Eu fui alegre, estava lendo o livro que me fascinava, eu digo, vou ter 2 horas para ler o livro, estava ansioso. Na hora em que eu entreguei o meu passaporte, o guarda aduaneiro estava de mau humor. Não sei se vocês já notaram como funcionário público está sempre de mau humor. Eu já fui funcionário público, eu falo com autoridade. E é uma praga. Então, quando eu dei o passaporte, o homem me tratou tão mal. Ele disse para mim assim, o senhor não pagou o imposto? Eu disse, qual imposto? O imposto de saída. Ele disse, mas eu não sabia. Como não sabia? Eu não sabia. Não sabia. Eu disse, vocês estão dizendo ao senhor que não sabia, você não pode saber mais do que eu que não sabia. Ele enfureceu. E eu vi que ele queria descarregar seus conflitos em mim. Porque ele estava na posição de autoridade. O povo adora ser autoridade. No Brasil, nós ironizamos. Autoridade. Ele é uma autoridade. E eu era vítima em potencial. Eu então sorri e disse, não vou perder minha noite por causa dele.
Eu digo assim, olha, eu não sabia, agora eu lamento que no check-in a companhia não avisou. O passageiro não tem nenhuma obrigação de saber. Afinal, o senhor ganha para servir. E o senhor tem que me dizer gentilmente o que é que eu tenho que fazer, não acha? Porque eu paguei $150 para entrar no seu país, que foi o valor do visto. E agora você tem que pagar para sair, graças a Deus, eu pago rápido para me ver livre. Porque eu venho aqui há 30 anos, isso deve ser uma coisa nova. Ele ficou pior, não me engoliu porque eu sou um pouquinho grande. O homem me olhou e disse assim, o senhor é cego, olha ali, pagar $15. Eu disse comigo, vou dar uma lição nele, que ele não vai esquecer nem na outra reencarnação do mundo de regeneração. Quando ele disse, olhe para lá, eu olhei para cá. Ele disse, do outro lado, eu digo, aonde, aonde? Ele disse, ali, é cego. Eu disse, quase. Sou quase cego. Mas o senhor não enxerga? Não, muito mal, eu vejo. Olha, eu sei que você é um homem por causa da voz. Então eu estou vendo assim aquele vulto. Ele esbugalhou os olhos. Olhou-me. É verdade, isso é verdade. Mas não enxerga? Eu digo, quase. Aonde está a tabuleta? Ele disse, sabe qual é o lado direito do senhor? Eu digo, é esse, né? Ali, eu digo, ah, sim. Aonde? Ele disse, ali. Ele disse, o que é que tem escrito? Cabe a cada passageiro de saída pagar o imposto de turismo. Eu perguntei, quanto é? $15. E aonde eu pago? Ali. Eu olhei para o outro lado. Na direita, eu digo, ah, sim. Aí eu olhei para a direita. Ele ficou assim, a grosseria diminuiu. Porque quando não quer, dois não brigam. Mas já diminuiu um pouco. E eu digo, ele vai ver. Eu não tenho ódio, não, eu tenho vingança. Ele vai ver. Ele disse, o senhor paga ali. Eu digo, nossa, para eu ir lá, será que eu não vou tropeçar? O senhor me ajuda? Mas ajuda como? O senhor me leva até lá? Ele disse, mas eu digo, mas eu não enxergo direito. É um favor que eu lhe peço. Ele titubeou, saiu, eu peguei no braço e fui. Cheguei lá, ele disse, são $15. Eu peguei a carteira e dei-lhe a carteira. O senhor paga para mim, por favor? Mas apesar da cegueira, eu fiquei de olho na minha carteira. Eu não sabia o que podia acontecer. Ele tirou os $15, pagou, pegou o recibo, prendeu no ticket. Ele disse, mas olha, o senhor tem os olhos tão claros, até que nem parece. Eu digo, não parece, mas quem vê cara não vê coração. Então, o senhor me leva até ali o raio-x? Ele disse, pois não. E eu fui. Mas o homem se vingou de mim. Na hora em que eu ia atravessando o portal, ele gritou para o colega, fulano, pega o velhinho aí que ele é quase cego. Eu disse, meu Deus. Aí eu fui, o outro veio. Era a antítese, gentil. Não se incomode, eu vou ajudar o senhor. Eu digo, mas não precisa. Vou pegar seu laptop, sua pasta. Para onde o senhor vai? Eu disse, Panamá, São Paulo. Ah, eu vou levar o senhor ao portal número 34. Ele disse, mas não precisa. Pegou a maleta, o laptop, me pegou no braço. Eu digo, ai meu Deus, o que eu fui arranjar? O tiro saiu pela culatra. Levou-me, eu digo, mas vou levar o senhor. Me colocou assim diante da porta. Não saia daí, eu volto já. Eu disse, mas não volte. Eu queria ler 2 horas. Ele disse, volta. Meu colega pediu para ajudar o senhor, eu vou ajudar. Eu fiquei. Mas eu queria ler, ele estava curioso. Aí ele subiu, eu peguei o livro, fiquei de lado. Então eu lia numa técnica. Cabeça lá, cabeça cá. Daí a pouco veio o primeiro guarda aduaneiro. Ele veio, sentou-se do meu lado, eu sentei-me no livro, não deu tempo de guardar. E ele disse assim, senhor Pereira, porque os latinos, hispanos, é o segundo nome, que é o nome do pai. Nós, é o terceiro nome, o nome de família. Mas, senhor Pereira, eu disse, pois não. O senhor é o guarda aduaneiro? Eu disse, sim, senhor. Não está me reconhecendo? Eu disse, sim, estou reconhecendo pela voz. Ele disse, eu vim pedir desculpas ao senhor. Eu disse, fez muito bem. Então eu me congratulo com você, que é um homem de bem. Porque quando nós reconhecemos que erramos, é muito nobre pedir desculpas. Ainda mais a mim, um indivíduo que possa ser seu avô. Mas como o senhor sabe? Pela sua voz, eu calculo sua idade. Você deve ter uns 25, 26 anos. 26, eu digo, nós, os evidentes, temos muita sensibilidade para isto. Ele disse, mas o senhor não sabe o problema que eu estou passando. Eu digo, mas meu amigo, todo mundo tem problemas. Você já imaginou ser semi-cego? É um problema. No entanto, eu não posso descarregar isso nos outros. Mas o senhor não tem ideia, a minha mulher me traiu. Ela me traiu com um amigo meu. Eu digo, que amigos você tem, hein?
que é bons amigos. Mas ela me traiu e eu quero matá-la. E quero suicidar-me depois, então eu ando provocando brigas. Eu digo, mas ninguém deve ser vítima dos seus conflitos. Sua mulher lhe traiu. E quantas vezes você traiu sua mulher? Não, mas eu sou homem. Eu digo, mas não é um canalha, não é? Você é homem. E se você tem um compromisso com ela de fidelidade, você tem que a respeitar. Porque na hora em que o matrimônio não servir, você separa. Agora, a promiscuidade, de maneira nenhuma. Não é lícito a mulher ter um outro homem enquanto tem parceiro. Mas não é lícito ao homem ter outra mulher. Eu sou psicólogo e eu cuido exatamente desses dramas existenciais. Então ele foi falando e quando eu me dei conta, ele estava chorando no meu ombro. Eu abracei e digo assim, meu filho, deixa eu lhe dar algumas palavras de amigo, de experiência. Conversei com ele paternalmente. Ele chorou muito. Então me veio uma onda de ternura e disse-lhe, você pode uma hora gerar um crime, uma pessoa grosseira reage, esbofeteia, você também. Mas para quê? Você morre, mas não morre, ninguém morre. E o outro, por causa dela, você a ama? Amo. Então, telefone-lhe. Diga-lhe que está arrependido. Peça-lhe desculpa. Mas, senhor Pereira, foi ela quem me traiu. Eu digo, não, foi você quem a traiu primeiro. E a mulher é muito hábil. Ela sabe quando o homem está com outra. Por intuição feminina. Por certas questões que transcendem, que são hormonais, ela sabe. Ela arranjou alguém para se vingar de você, para mostrar que ela também acha. Mas quando ela estava com esse, ela pensava em você. Não foi um adultério, foi somente mudança de roupa. Mas é uma coisa desonrosa, eu digo, sem dúvida. Mas o erro é seu. Peça-lhe desculpas. Nunca prefiro a morte. Eu digo, então morra. É uma solução. Falei. Aí o tempo passando. Muito bem. Quando ele disse assim, o senhor acha que se eu pedir desculpas ela entende? Eu digo, entende, porque ela o ama. Refaça o seu lar. Você vai mudar de corpo. Daqui a pouco tempo acostuma com outro corpo, é a mesma coisa. Ame o ser. Naturalmente o corpo que atrai, mas principalmente quem está dentro do corpo. Ele respirou fundo e disse, muito obrigado. Eu digo, olha, eu vou lhe dar um presente. Há muito tempo eu tenho um mapa de um tesouro e nunca sabia quem dar. É um mapa de tesouro que foi enterrado aqui, pelo Mar Caribe. Você lembra do tempo dos corsários? Lembra-se, senhor. Pois eu tenho um mapa do tesouro. Um tesouro, eu digo, eu tenho. O senhor ceguinho assim, eu digo, ceguinho assim. E vou lhe dar o mapa. A mim, eu digo, é, porque você é um homem de bem. Mas por que vai me dar? Porque não adianta eu tê-lo. Então eu vou dar a você. Abriu a minha pasta, tirei o Evangelho segundo o Espiritismo em espanhol e dei-o. Quando eu lhe dei, ele disse, mas é um livro. Eu digo, é um livro. O tesouro está aí dentro. Você vai encontrar o tesouro para o resto da sua vida. Então é chamado. Primeira chamada. Eu quis levantar e disse, não, senhor, ainda vai demorar. Segunda chamada. Não sei se já notaram que nos aeroportos a última chamada é feita 20 vezes. Esta é a 20ª vez da última chamada. É a última chamada pela 20ª vez. Ele disse, agora é. Levou-me. Fez-me sentar na minha poltrona. E voltou-se para começar de bordo e disse, olhe, ele é quase cego, cuide dele. Eu disse, meu Deus, mais 2 horas de cegueira. Toda hora ela chegava, senhor Pereira, aceita um cafezinho. Eu nunca fui tão bem tratado naquela classe especial chamada classe econômica. A cada hora eu digo, minha filha, já não aguento mais nada. Por fim, o senhor vai ser o último a saltar. Eu digo, está muito bem. Quando desceu todo mundo, ela me pegou, me levou, e eu tinha que manter. Depois da porta, disse, vai em frente. É lá, a porta 48. O senhor se perde? Eu digo, não, eu pergunto, meu Deus. Quando ela entrou para o avião, eu recuperei a visão. Fiquei feliz, viajei e tal, voltei a casa. Isso foi no mês de março. No mês de maio, eu recebo um telegrama. Parabéns, senhor Pereira, pelo seu aniversário. Eu completava 80 anos. Meus parabéns, estou feliz. Eu digo, meu Deus, como é que ele descobriu a data do nascimento do ceguinho? Fiquei encabulado. Aí eu me lembrei que eu tinha dado o evangelho, tinha lá meu nome, o telefone, a data do meu nascimento, a minha ficha. Então, quando eu estava telefonando, eu disse assim, muito obrigado. Ah, senhor Pereira, quero dizer-lhe uma coisa. Eu refiz o meu lar. Estamos outra vez felizes.
E depois daquele livro eu fui à sociedade tal. Eu digo, pronto, vão dizer que eu não sou cego, coisa nenhuma. Que exemplo de um pregador que mente assim deslavadamente. Ele disse, olha, meu filho, antes que ele diga, eu já recuperei a visão. Mas como? Eu digo, olha, eu usei daquele estratagema para poder tranquilizar você. Muitas vezes é necessário que nós nos utilizemos de alguns mecanismos psicológicos para ter as pessoas. O senhor não é cego? Eu digo, olha, eu tenho dupla vista. Eu vejo até morto quanto mais vivo. Ele disse, mas eu fui falar sobre o senhor lá e disseram que o senhor era médio, que era um médio tal, mas eu não entendi. Eu digo, pois é. Ficamos amigos. Em dezembro, ele me telefona outra vez. Senhor Pereira, quero dizer que minha mulher está de cinta, está grávida. Nós estamos grávidos. Eu perguntei, nós quem? Ela e eu. Eu digo, graças a Deus, eu não estou nesse bolo. Mas não precisava exagerar. Eu só dei um conselho, não precisava tanta coisa. Quero mostrar como é fácil disseminar o amor, espalhar a fraternidade, dar a alegria de ver. Eu podia ter reagido, se o senhor me respeite. Eu sou um cidadão. E que é ser cidadão? É ser selvagem enquanto ele? Então, o estado de normalidade, antitranstorno neurótico, antitranstorno psicótico, é o amor à vida. A vida é um patrimônio de Deus que devemos zelar. Normalmente, em face desses mecanismos da hereditariedade, das enfermidades infecto-contagiosas, daquilo que a tradição chama karma. No Espiritismo não usamos esta palavra. Esta palavra é sânscrita e quer dizer que aquele que cometeu o erro tem que pagar. Allan Kardec preferiu a frase lei de causa e efeito. Todo efeito provém de uma causa, logo, todo efeito inteligente provém de uma causa inteligente. Nós temos efeitos dos nossos atos e, às vezes, nossos crimes produzem na hereditariedade essas predisposições psíquicas para os transtornos mentais, para os transtornos neuróticos, para os distúrbios psicóticos, como efeitos das nossas ações passadas. Então, nós podemos ter uma esquizofrenia, um autismo, uma hebefrenia, um catatonismo, aquele estado de paralisia por débitos de existência passada. Mesmo nesse caso, a psiquiatria, a psicologia, a psicanálise podem dar-nos um grande contributo em benefício da nossa saúde. Se atendermos à programática terapêutica, isso será valioso para desfrutarmos de saúde. Mas há um outro fator, que a pouco e pouco a ciência contemporânea está levando em consideração, que se chama obsessão. Há fenômenos que parecem psiquiátricos e, no entanto, são de natureza obsessiva. Como os senhores viram no documentário, eu estive paralítico por 6 meses, mas completamente paralítico das pernas. Toda vez que eu tentava levantar, elas dobravam e eu caía. E nós, muito religiosos da Igreja Católica, não tínhamos ideia, porque o irmão meu teve um problema cardiológico e morreu afogado em sangue. E quando eu o vi no meio da rua, eu tive um choque. Esse choque levou-me até em casa. E em casa, quando o seu cadáver veio para o velório, eu não pude ir, porque ao levantar-me eu caí. Mas nós não podíamos imaginar nunca que, sendo eu médium sem o saber, ele, quando eu me aproximei do cadáver, ele mantou-se-me, como se fora eu, um corpo de aço, e ele fora aquele fragmento metálico. Eu era o imã. Então houve uma atração no meu centro dos movimentos. E eu fiquei durante 6 meses, uma sensação de uma cãibra intermina, quando uma prima minha leva uma senhora, mas uma senhora angelical. Ela me olhou e disse, mas é esse o rapaz doente? Minha prima disse, sim senhora, mas ele não tem nada. Eu disse, como não? Eu estou doente há 6 meses. E a senhora disse que eu não tenho nada? Não, você não tem nada. Eu já imaginei meu pai, porque lá em casa, naquela época, havia um psicólogo. Ficava pendurado atrás da porta.
E toda vez que nós tínhamos qualquer distúrbio, meu pai aplicava uma aula de psicologia e a gente ficava bom em 10 minutos. Então eu imaginei a surra que eu ia tomar por estar fingindo 6 meses. Felizmente era minha mãe. Eu disse, a senhora, mas eu sou muito doente. Ela disse, não é. É uma doença simulacro. Você é obsidiado. Eu não sabia o que era. Achei a palavra horrorosa. Eu disse, obsidiado? Ela disse, é, meu filho, é seu irmão. Eu disse, mas qual irmão? José. Mas qual José? O que morreu no mês de junho, ele morreu no dia 23 de junho, véspera de São João, que nós celebramos muito no Nordeste do Brasil. Eu disse, mas como é que a senhora sabe? Porque eu estou a vê-lo. E descreveu meu irmão, com uma tal riqueza de detalhes, que automaticamente eu lhe perguntei, foi Clarice que ele falou, minha prima? Ela disse, não, eu estou a ver seu irmão, ele acaba de sorrir, e tinha uma cobertura de ouro no dente e tal. Eu disse, mas a senhora vê os mortos? Eu disse, vejo. Eu digo, ai meu Deus, eu também vejo. Eu era um louco solitário, agora eu tinha uma colega. Então eu fiquei feliz da vida, porque éramos 2 loucos. Ela disse, é porque você é médium. Eu disse, o que é médium? É aquele que está entre 2 planos. Você é médium desde criança, você vai ficar bom agora. Eu disse, agora, agora. Você sabe orar? Eu era muito presunçoso. Sei, sim, senhora. Eu sou católico, eu sei rezar. Essa aí é que está o erro. Rezar é dizer palavras. Orar é comungar com Deus. Notem a sutileza. Vamos orar? Eu disse, vamos, sim, senhora. Fecha os olhos. Eu disse, eu, hein? Essa mulher é bruxa, vem para cá fazer qualquer coisa. Eu não fechei. Fechei mais ou menos. Ela se aproximou e começou, Pai nosso, que estais nos céus. Estendeu as mãos e então eu senti um torpor. Daquelas mãos saía uma luminosidade estranha. E com movimentos rítmicos, orando o Pai Nosso, como se tirasse uma teia de aranha de cima de mim, suavemente. Depois ela parou, estendeu as mãos sobre o meu centro cerebral, as têmporas, e eu via sair aquelas faíscas. Eu fechei os olhos. Ela recuou e disse, já se afastou. Pode levantar-se. Eu disse, mas eu não posso. Pode levantar-se. Eu disse, mas se eu levantar eu caio. Minha mãe disse, caia. Mas mostre que é bem educado. Levante e caia. Se ela está mandando levantar-se, eu então empurrei os quadris com as mãos. Quando os pés bateram no chão, aquela sensação pós-cãibra, em que os capilares estão sendo irrigados. Aí ela disse, ande. Eu fui até ali. 5 de dezembro de 1944. 64 anos. Nunca mais eu tive absolutamente nada no aparelho motor. A esta idade, não tem nenhum problema funcional no aparelho motor. Foi aí que ela me deu o golpe de misericórdia. Minha mãe começou a chorar, nos abraçamos, e ela disse, mas isto é só o começo. Porque ele é médium e tem que educar a mediunidade. Eu perguntei, o que é isso? Tem que frequentar o centro espírita. Eu digo, o quê? O centro espírita? Ela disse, é. Eu disse, mas lá é coisa do demônio. Como é que você sabe? Porque todo mundo diz. Mas todo mundo dizia que você era paralítico e não era. Um bom argumento, né? Eu disse, olha, a velhota acertou. Mas eu não vou, que eu sou católico. Minha mãe, que era baixinha, e mulher baixinha, um terror. Ninguém se meta com mulher baixinha. A alta, não. Muita trovoada, pouca chuva. A pequenina já começa chovendo. Minha mãe era baixinha, pôs a mão nos quadris e disse para a senhora, ele vai. Eu disse, mãe, eu não vou. Vai. E à noite nós fomos. Porque lá em casa quem mandava era baixinha. Não adiantava dizer nada. Quantas vezes meu pai dizia assim, Ana é uma pessoa extraordinária, mas graças a Deus sou eu quem diz a última palavra. E eu sabia que não era. Mas eu tinha medo de falar com meu pai, eu tinha medo de meu pai. Por fim, quando eu cheguei à idade adulta, e ele se exibiu, ele disse, mas pai, qual é a última palavra que o senhor diz? Tá bem, tá bem. Aí tudo regularizava o tá bem de meu pai. À noite nós fomos à sessão espírita. Senhoras e senhores, eu encontrei o mapa do tesouro. Porque quando lá cheguei, como diz o documentário, eu esperava encontrar personalidades psicopatas, gente de má vida, um bode preto embaixo da mesa, e isso e aquilo. Levei o rosário,
Quando eu entro, eu vi o juiz de direito, o tabelião, que naquele tempo era uma autoridade, o gerente do Banco do Brasil. Eu digo, nossa, eles são maçons e estão aqui para fazer alguma bruxaria. Olha o que é ignorância. Mas estava a zeladora do altar do coração de Jesus, do qual eu era devoto. Quando ela me viu, era uma senhora muito astuta, linda. Ela fez, psiu. O que se passa aqui não se comenta lá fora. Está bem? Eu disse, está bem. E quando eu saí, eu comentei com Deus e o mundo. Quem é que aguenta guardar segredo? Ainda mais aos 14 anos de idade. Muito bem. Aquele foi o dia do tesouro, meus irmãos, da iluminação. Porque o nosso diretor, o tabelião, disse, vamos orar. Eu agarrei o texto e disse, agora que o diabo vai aparecer. Segurei, o homem levantou-se. A verdade é muito bela. E começou a orar a prece de Cáritas. A mais linda oração que eu jamais ouvi. Quando ele disse, Deus nosso Pai, que sois todo o poder e bondade, eu vi um spotlight acender, aquele homem iluminar-se, e à medida que ele falava dele, se exteriorizava uma luz violácea. Então eu titubeei e entrei em transe. Quando eu voltei ao normal, minha mãe chorava e dizia, teu irmão acaba de falar comigo, aquele que havia desencarnado. Foi assim que tudo começou. Teremos agora o nosso intervalo, mas eu vos peço 2 minutos. Prometo ser breve, porque eu não sou de falar muito. Eu sempre me refiro à nossa revista, lembram? A nossa excelente revista. Aqui está este ano, faltando somente novembro, dezembro, que eu esqueci em Lisboa. A nossa revista é uma das 4 melhores do mundo, porque tudo brasileiro é melhor do que o mundo. Então, quer dizer assim, porque Portugal, eu digo, mas o Brasil, tal. É mania de brasileiro, não reparem não. Então, a nossa revista insere-se no contexto das 3 melhores revistas internacionais. Em papel couché, com as melhores técnicas de diagramação, com uma letra muito boa, que Vitor Féria diz, tem que aumentar a letra para o povo que não vê direito, mas é corpo 14. Se a pessoa não enxerga, compre uma lupa, pelo amor de Deus. Então, nós temos belos artigos. O nosso diretor é aquele Dr. Jorge André dos Santos, neuropsiquiatra. Nossos articulistas, inclusive alguns portugueses, escrevem exclusivamente para a nossa revista. Nossa revista está com 33 anos. Nunca houve interrupção. Nós fazemos uma campanha internacional de assinaturas. Não há nenhum interesse financeiro. É para divulgar a doutrina espírita. E como brasileiro e português é que nem grama, bota em qualquer lugar e molhe que pega. Então, em todos os países por onde eu andei, já estive em 64, em 62 países tem portugueses e brasileiros, e nós temos a revista. Quem tiver interesse, pode fazer uma assinatura anual e pagar 25 euros. A pessoa recebe em casa, com tudo pago. Mas nós tivemos a ideia de fazer o Clube do Livro Espírita. Um livro espírita normalmente custa 15, 18 euros, vezes 6, porque cada 2 meses seriam 90. Mas a revista, 115, mas o porte, 150. A pessoa paga R$85. Mas muita gente me diz, mas Divaldo, toda vez que eu vou ler, os obsessores me pegam. Mas eu nunca vi obsessor pegar quem lê cara, contigo. Essas fofocas da televisão, não. O obsessor só pega quando é para o bem. Então eu tive a ideia de fazer o clube do DVD. A pessoa recebe 6 DVDs no ano, 6 revistas e paga 95 euros. Alguém me diz, mas você acha que eu ficar sentado olhando o DVD 1 hora? Aí nós criamos o clube do CD. Porque como o trânsito é muito bom, aqui no Porto, na hora do rush, a pessoa coloca o CD, paga 80 euros por ano, recebe 6 CDs, 6 revistas. E quando estiver no trânsito, coloca a minha voz, tenha calma, olhe para a direita, olhe para a esquerda. Então, quem tiver interesse, preenche e vai receber já o bimestre novembro, dezembro. Muito obrigado. Voltamos dentro de meia hora. Estarei às ordens para o que for necessário.